Estamos começando mais um estudo aqui da grande história, mais um momento da gente mergulhar na palavra do Senhor. Espero que a graça, a paz, a bênção, o cuidado do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que Deus tem confiado às suas mãos, que o Senhor continue sempre sendo o centro da sua vida. E muito bom ter você aqui com a gente para podermos estudar agora o Evangelho de Lucas. Nós tivemos a aula introdutória na semana passada, foi muito bom, bastante gente, e falando da perspectiva um pouco mais macro, né? Fazendo a relação entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a importância do Evangelho de Lucas, não só o Evangelho de Lucas, mas os escritos de Lucas, Lucas e Atos, e como isso tem relação para a igreja hoje, né? Ah, e fizemos a relação ali entre a formação da igreja no Antigo Testamento, a formação da igreja no Novo Testamento, e como essas duas coisas conjuntamente têm um centro cristológico. Então, hoje nós vamos olhar um pouco sobre Lucas como historiador. Lucas sendo aquele homem de Deus, que nos dá uma compreensão acerca, de um evangelho escrito para os gentios. Então espero que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para estudarmos a palavra do Senhor com dedicação, esmero, mas sobretudo fidelidade. Por isso eu quero convidar você para orarmos ao Senhor, pedindo a direção do Espírito do Senhor sobre nós. Vamos lá. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra, reconhecer, ó Deus, a sabedoria do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor seja, ó Deus, com cada aluno, cada pessoa que está estudando a tua palavra, tem se dedicado, tem, ó Deus, confiado ao Senhor a vida, a mente, o coração. Que dessa forma, ó Deus, o teu Espírito conduza, ó Deus, os nossos pensamentos acerca da tua palavra, em direção ao teu coração, e assim, ó Deus, possamos cada vez mais não só estudar a tua palavra, mas viver, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, de forma prática e viva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, então, estudarmos a palavra do Senhor, esse texto maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. Só deixa eu ver aqui. Isso, então, vamos lá. É um texto muito importante e eu quero lendo esse trecho, né, de Lucas 1, 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Muito interessante a gente olhar para esse texto e perceber essa dinâmica aqui de Paulo não, de Lucas, porque Lucas ele vai ser um historiador, né? Ele vai dizer que muitos já haviam se dedicado a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram, e era uma verdade, né? Porque já havia ali vários relatos, né? Outros evangelhos. Ele escreveu por volta do ano 62, então não foi o primeiro relato. Tinha outros que o antecederam. E aí, mas ele resolve escrever um relato diferenciado porque ele entende que ele precisava elaborar esse relato e investigar tudo cuidadosamente, mas agora escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. A gente não sabe se esse Teófilo ele existiu, era realmente uma pessoa. Algumas pessoas vão dizer que sim,
né, que inclusive poderia ser uma designação para alguma pessoa importante, como Fausto, por exemplo, né, um imperador, ou um outro governante, ou até mesmo para um homônimo para, por exemplo, para muitas pessoas, né, como por exemplo, a gente fala assim, aos irmãos da igreja, pode tem uma possibilidade de o Teófilo ser mais ou menos isso, né? Porque o significado do nome Teófilo significa amigos de Deus. Theos, Deus, Filo, amigos. Aqueles que são amigos de Deus. Então pode ser para todos os amigos de Deus. Mas independentemente se é para uma pessoa específica ou se é para uma comunidade, o importante é o relato de que foi feito de forma cuidadosa, foi feito de forma assim científica, né? Usando esse termo para entender que a ciência daquela época era diferente da de hoje, né? Então, mas ele ordenou os fatos cuidadosamente para que tenhas a certeza que te foram ensinadas. Então, é bem interessante isso. Por isso, eu quero colocar uma tabela aqui, interessante, porque em Lucas 1, 5 a 7, vai ter o texto, o seguinte texto. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Esse texto vai ser muito importante lá na frente. Eu vou voltar esse texto lá na frente para falar sobre o sumo sacerdócio, mas guarda esse texto, tá bom? Então, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Lucas 1, 5 a 7. É interessante o fato de que, a exemplo do que aconteceu com Abraão e Sara, Deus dá filho na velhice para Zacarias e Isabel. Abraão é o anúncio da formação da igreja no Antigo Testamento e João Batista é quem anuncia a formação da igreja no Novo Testamento. Então, é bastante significativo esse texto, porque ele vai mostrar sempre essa relação, né, para o Teófilo, de que o que está acontecendo aqui no Novo Testamento é nada mais do que uma continuidade do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento a formação da igreja foi com Abraão, né, com os patriarcas. Agora a igreja começa a partir de João Batista, né, anunciando, sendo a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Então, era importante entender essa questão para o Teófilo, porque nós temos duas possibilidades da gente entender a aliança. Uma de que há várias alianças desde o Antigo Testamento, né? É um movimento teológico chamado dispensacionalista, de que você tem ali várias dispensações entre acertos e erros. Então, mas nós entendemos aqui da grande história, e em geral nas igrejas presbiterianas, batistas, nós entendemos que há uma aliança, que há uma continuidade da aliança, que você tem uma aliança com Adão, essa aliança foi quebrada, né, com o pecado, com a queda, mas Deus, de forma unilateral, ele dá continuidade a essa aliança. E essa aliança, ela vai tomando contornos ali, no Antigo Testamento nacionalista, né, começando com uma família, mas quando chega no Novo Testamento, ela vai para todos os povos, essa aliança ela é estendida a todos os povos. É por isso que quando Jesus ele vai formar a ceia do Senhor, que é o símbolo do sacrifício, da redenção, ele vai falar sobre a nova aliança no seu sangue. Há uma continuidade da aliança. Importante dizer que essa nova aliança não é uma outra aliança, mas é a continuidade da mesma. É igual quando você pinta uma casa, né? Você pinta uma casa,
fica uma nova casa, não uma casa nova. Uma casa nova é uma outra casa. Uma nova, com uma nova casa é que ela foi reformada. É a mesma coisa acontece com o termo nova aliança no sangue de Jesus, que agora o sangue que antes era do Cordeiro, agora é do Senhor Jesus. Então, isso é muito importante para nós. Ainda, nessa perspectiva, né, de Lucas como historiador, a gente tem que entender também que Lucas era o médico, né? Em Colossenses 4:14, o texto vai dizer isso. Paulo vai revelar o fato de Lucas ser o médico, né? Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações em Colossenses 4:14. Então, além de ser um médico, era um médico amado, né? Na ITA a gente tem vários médicos, né? Então, veja você que lá já tinha medicina, já tinha história, né? E Lucas era, então, uma das pessoas muito importantes nessa perspectiva de ser alguém estudado, alguém com uma questão científica importante. E Lucas, conforme uma tradição antiga, era médico, capítulo 4, verso 14. Interessante que ele é o único autor gentil da Bíblia. Gentil é aqueles que eram fora da comunidade judaica, né? Ele, como autor, é um gentil e escreve para o Teófilo igualmente gentil. Pelo texto de Colossenses, fica claro que Lucas estava com Paulo em Roma. Talvez Lucas seja uma das pessoas assim, mais presentes junto a Paulo, né? É interessante que Lucas ele vai estar em vários momentos junto a Paulo e possivelmente Paulo tenha sido a grande fonte, né, ali de conhecimento de Lucas. Então, Lucas ele vai ter essa perspectiva bastante interessante. Mas ainda tem uma segunda questão nisso, né? O Evangelho de Lucas era destinado aos convertidos gentílicos. Teófilo representava esse novo grupo dentro da igreja. Precisamos lembrar que somente em Atos 15 vão ser aceitos pela comunidade apostólica, né? Os gentios vão ser aceitos. Por isso era importante ter um relato acerca da obra de Jesus que fosse de um gentil, para os novos convertidos fora da comunidade judaica. Então, isso vai ser bastante importante, né, para que o evangelho ele fosse difundido, né? Ainda, o estilo literário de Lucas ele é bastante interessante também porque nos primeiros 4 versos é, ele é um texto clássico, né? Um grego bem clássico. Depois ele vai ter um texto ali é, em hebraico, né? Dos versos 5 até o capítulo 2, verso 52. E depois do capítulo terceiro até o final vai voltar ao grego mais clássico. Ainda, Lucas é o texto mais longo, é o evangelho mais longo, do Novo Testamento e contém grande quantidade de informações, não encontrada em outros evangelhos. Carson Mu e Morris propõem 5 seções principais os primórdios dos cristãos, né? Até o capítulo 4, Jesus na Galileia, até o capítulo 9, a viagem de Jesus a Jerusalém, do capítulo 9 ao capítulo 19, Jesus em Jerusalém, do capítulo 19 ao 21, e a crucificação e ressurreição de Jesus, do capítulo 22 até o capítulo 24. É, é interessante essa questão de que o Evangelho de Lucas traz algumas coisas diferenciadas, né? E é de fato isso, né? Você vai ter no Evangelho de Lucas algumas coisas que você não vai ter nos outros evangelhos, e por isso vai torná-lo assim tão especial e um evangelho em que as pessoas se debruçam bastante. Por quê? Porque vão ter parábolas
um pouco mais longas, por exemplo. Lucas apresenta as longas parábolas de Jesus. Por exemplo, no capítulo 10º, né, a parábola do bom samaritano, o capítulo 15, a parábola do filho pródigo. É, lembrando que o capítulo 15 é a parábola do filho pródigo, só que são três parábolas em uma, né? Que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, aqui em Lucas 15. A parábola do administrador infiel e a parábola do rico e do Lázaro. Então, perceba que esse texto de Lucas ele vai ter algumas particularidades interessantes, né? Principalmente no que diz respeito aos gentios. Então, quando você fala sobre o bom samaritano, o texto do bom samaritano é aquele texto que faz uma crítica bastante forte com relação aos judeus, né? Porque o bom samaritano, lembrando que samaritano era um povo odiado pelo povo judeu, e quem ajuda a pessoa ali, um judeu que tinha sido assaltado, é um samaritano. Mais ainda, os judeus, que eram os irmãos daquele homem caído, e que estavam no culto, e principalmente seus líderes, eles não ajudam, porque eles estão descendo ali do templo e indo para casa. Então eles tinham acabado de fazer o culto e eles estavam agora de folga indo para casa. E eles não ajudam. E um homem samaritano, trabalhador, ocupado, ele vai e presta todo socorro. É interessante isso, né? Da mesma forma, o filho pródigo. Porque o texto do filho pródigo é um texto que tem o foco no irmão mais velho, embora a gente chame do filho pródigo, né, e o foco muitas vezes fica no filho pródigo, mas na realidade o texto de Lucas 15 ele tem foco no irmão mais velho, porque no verso primeiro do capítulo 15 vai falar sobre a crítica dos samaritanos, a crítica dos fariseus e dos escribas, e aí Jesus vai propor essas parábolas, as três parábolas em uma, né? E com a lição maior do filho mais velho, de que é aquele filho que negou o irmão mais novo, o irmão que se rebelou. Então, a lição do filho pródigo é que os judeus eram o irmão mais velho, os gentios eram o irmão mais novo. E o pai é aquele que redime tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Então, isso você vai encontrar aqui somente em Lucas. Um outro texto bastante interessante, uma outra situação bastante interessante, é que Lucas é o evangelista que mais bem detalha o nascimento de Jesus. Lembrando também que os capítulos 1 e 2 são os únicos capítulos com uma linguagem mais hebraísta deste evangelho, possivelmente pelas fontes que influenciaram Lucas. Ah, é interessante, né? Porque quando você fala sobre o nascimento de Jesus, talvez você esperasse que Mateus, que está escrevendo para os judeus, detalhasse mais. Ou João, que vai falar sobre o Verbo que se fez carne. Mas na realidade, quem vai detalhar mais e com uma linguagem hebraísta é Lucas, que está escrevendo para um gentio. E faz todo sentido, porque talvez os leitores gentílicos fossem aqueles que mais necessitassem de dados a respeito de quem foi Jesus, da sua vinda, do seu nascimento. E você vai perceber que cada momento que Lucas coloca sobre o nascimento de Jesus, ele também está fazendo uma relação com o Antigo Testamento. Então, embora Lucas seja um gentil, escrevendo para gentil, ele não despreza a tradição judaica, ele não despreza os escritos judaicos, ao contrário, ele vai relacionar os escritos judaicos dos judeus que desprezavam os gentios como base para aquilo que estava acontecendo agora. E, embora ele vá ser claro na crítica com relação tanto aos judeus quanto os fariseus,
nas parábolas que nós citamos, né, do administrador infiel, do bom samaritano, né, e outras parábolas, embora ele faça essa crítica forte, aos judeus que não estavam com o coração aberto para os gentios, ele não vai menosprezar os escritos judaicos. E isso é muito importante para nós hoje. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes as pessoas querem inovações na igreja, ah, na forma, na liturgia, na música, na pregação até mesmo, e desconsiderando aquilo que foi realizado antigamente. Então, a tradição ela é importante, porque a tradição ela é pedagógica, a tradição é uma estrutura que nos dá aquilo que a pedagogia daqueles que fundaram a igreja, que se doaram pela igreja e tudo mais, dentro da especificidade da sua época. Então, há coisas que nós devemos flexibilizar, devemos alterar até, devemos melhorar, aperfeiçoar, no entanto, sem menosprezar, aquilo que foi realizado, né, pelas pessoas que plantaram a igreja, pelas pessoas que se doaram, que, dedicaram a vida ao ministério. Então, é importante essa lição que Lucas nos dá. Ainda Jesus chega em meio aos louvores. Nós vimos isso na aula passada, né? Depois de 400 anos de silêncio, a espera acaba e vem a época de adorar a chegada do menino Jesus, até conforme Isaías 9. Então você vai ter o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. E é interessante que no cântico de Maria é muito parecido com o cântico de Ana, né? Por quê? Porque o Cântico de Maria. Opa, deixa eu só corrigir a câmera aqui, porque esse slide ficou um pouquinho maior. Ah, o que acontece é que o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, lembrando, né, que o 1 Samuel 2 Ana era mãe de Samuel. Samuel que foi o primeiro profeta de ofício, né? Então, esse é um texto bastante importante. E o Cântico de Ana é muito parecido com o Cântico de Maria, né? Ou de Maria, que é muito parecido com o de Ana. Ana precedeu Maria, né? O de Ana vai dizer: Meu coração exalta o Senhor. A Maria vai dizer: Minha alma exalta o Senhor. Cântico de Ana vai dizer: Não há linguagem, não há ninguém santo como o Senhor. De fato, não há ninguém além de ti. Maria vai dizer: Pois o poderoso fez grandes coisas e santo é o seu nome. Ana vai dizer: não se orgulhe mais com muito orgulho, não deixe a arrogância sair da sua boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento e com ele pesam as ações. Maria vai dizer: Ele fez grandes feitos com o braço, ele espalhou aqueles que estavam orgulhosos nos pensamentos de seus corações. Ana vai dizer: Os arcos dos poderosos estão despedaçados. E Maria vai dizer: Ele derrubou governantes de seus tronos e exaltou aqueles que eram humildes. Ana vai dizer: Mas o fraco cinto de força. É, Maria vai dizer: ele encheu os famintos de coisas boas e mandou embora os ricos de mãos vazias. Ana vai dizer: Ele dará força ao rei, e exaltará o poder do seu ungido. Maria vai dizer: Ele deu ajuda a Israel, seu servo, em memória de sua misericórdia. Então perceba você que tem muita similaridade, né? E essa ação é, que o Lucas faz muito bem, né? De mostrar o que era novo, mas sem desconsiderar o que era antigo. Ainda, Lucas 2, 42 a 47, somente em Lucas aparece essa passagem bastante interessante.
Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. E aí, no verso 46 vai dizer: Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Atos 2, versos 42 a 47. É interessante porque, como já havia colocado anteriormente, Lucas é o texto que mais especifica a, a infância de Jesus, né? O nascimento de Jesus. E é o único texto que vai falar sobre a adolescência de Jesus. Você não vai ter em nenhum outro momento um texto falando do nascimento até o ministério de Jesus. Essa lacuna, né? é, a gente entende que é intencional, né, entre os evangelhos e entre os evangelistas, de não relatar essa parte, porque o que importa é o ministério de Jesus. Mas você vai ter aqui em Lucas uma passagem da adolescência de Jesus e um momento onde a mãe e o pai de Jesus possivelmente tenham ficado desesperados, né? Onde estava o filho? Onde estava o menino Jesus? E aí esse texto ele vai mostrar algo bastante interessante, né? Que aos 12 anos de idade Jesus está lá no templo fazendo pergunta, questionando acerca do que realmente era o Evangelho, era a lei, e as pessoas já ficavam maravilhadas, né, com a sabedoria de Jesus. Então, bastante interessante essa questão. Uma outra questão aqui que vai ser colocado é que em Lucas a genealogia de Jesus vai até Deus. O fato de ir até Deus é bastante significativo, pois mostra quem é o Pai realmente de todos. Lá Atos 2, 42 a 44 vai dizer assim: de idade. ah, não é esse texto, né? Veio um texto errado aqui. Então, em Lucas 2, Lucas 3, na realidade, né? Que é a genealogia de Jesus, que vai dizer assim, 3:37. É, por isso é importante a gente sempre ir conferindo as coisas, né? Lucas 3:37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, olha só você como é interessante, né? Porque quando você tem ali o Senhor Jesus, você vai ter duas genealogias no Novo Testamento. Uma em Mateus, em Mateus a genealogia de Jesus vai até Abraão, porque Mateus está escrevendo para judeus. Em Lucas, a genealogia de Jesus vai até Deus, passa por Adão e filho de Deus, vai até Deus, mostrando junto com João, que a origem de Jesus ela é divina. Enquanto no Evangelho de Mateus, por exemplo, precisava mostrar que a genealogia de Jesus era abraâmica por causa da aliança, da continuidade dessa aliança, agora a genealogia de Jesus ela vai até Deus, mostrando que Jesus é o Logos, mostrando que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Deus encarnado, e esse Deus encarnado é para todos, não é somente para poucos. E é interessante essa questão, porque quando mostra essa vivência de Jesus, Jesus
ele aqui em Lucas vai mostrar, vai dar bastante ênfase também a João Batista. João Batista como a voz que clama no deserto. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, vai mostrar que João Batista precisaria ser, ou conforme a lei, era para ele ser o sumo sacerdote. Olha só o que diz Lucas é, no capítulo 2, versos 1 a 5. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. É, e todos que iam para a sua cidade a fim de alistar-se, assim José também foi da cidade de Nazaré para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, que pertencia à linhagem de Davi. Ele foi para alistar-se com Maria, que lhe estava. Eu não sei porquê, mas aqui deu alguns conflitos de texto. Não é capítulo 2, verso 1 a 5, é o capítulo 3, que vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, capítulo 3, verso 1 a 5, vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, o tetrarca da Itoreia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Então, no que você vê aí, Lucas 2, 1 a 5, é Lucas 3, 1 a 5, tá bom? 1 a 3, melhor dizendo. Então, o que que acontece nesse texto de Lucas 3? Ele vai mostrar aqui que o, o sumo sacerdócio ele está fazendo uma denúncia, Lucas, porque ele vai dizer que no reinado de Tibério César, quem que foi Tibério César? Ele era um governador romano, ou seja, o povo judeu estava cativo, estava sujeito ao governo romano. E aí ele vai dizer que quando Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, ou seja, os judeus eles estavam cativos ali em relação a esse poder romano. E aí, depois de falar sobre essa conjuntura política, ele vai dizer sobre o sumo sacerdócio. Ele vai dizer no verso 2: nessa época, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E é interessante porque dizer que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes era uma contradição de termos, era uma impossibilidade. Por quê? Porque sumo sacerdote tinha que ser um só. É o sumo sacerdote. Mas o que que acontece nessa época? Como o governo romano sabia que uma das questões importantes para o povo judeu era a religião, ele faz uma dominação do povo judeu, inclusive na religião. Então, agora, quem determina o sumo sacerdote não é mais a lei, mas agora era o governo romano. Então, ele coloca Anás, que era um populista naquela época, e ele vai colocando seus filhos. E uma das filhas era casada com Caifás. Então tinha mais de dois sumos sacerdotes. Virou um cargo, né? Então, e é interessante que no capítulo 1, verso 5, aquele texto que eu falei, olha, presta atenção nesse texto que nós vamos voltar a ele. Que vai dizer assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O que que acontece? Nesse texto vai mostrar que quem deveria ser o sumo sacerdote era João Batista. Por quê?
porque era necessário duas coisas para uma pessoa ser sumo sacerdote. Uma, ser filho de sacerdote. A segunda, descendência de Arão. Então, aqui no texto vai dizer, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era o pai de João Batista, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E a Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ou seja, Lucas está dizendo aqui, falou assim, pessoal, olha só o que está acontecendo. Essa relação do poder romano com o povo judeu era uma relação de dominação, inclusive religiosa, porque o verdadeiro sumo sacerdote que anunciaria a vinda do Senhor Jesus Cristo era João Batista, não era Anás e Caifás, era João Batista. Por isso, João Batista, ele que era o sumo sacerdote, ele vai ser uma antítese do sacerdócio. Por quê? Porque exatamente para denunciar esse desvio. Então, por exemplo, o sumo sacerdote, na época, ele precisava viver no palácio, ele vivia no templo. Mas como o sumo sacerdote havia sido corrompido, o sumo sacerdote de Deus, que era João Batista, vivia no deserto. O sumo sacerdote, ele deveria comer da gordura da libação, uma comida especial que era destinada ao sumo sacerdote. Mas como o sumo sacerdócio estava corrompido, o sumo sacerdote de Deus, João Batista, comia gafanhotos e mel silvestre. O sumo sacerdote tinha que usar, por exemplo, roupas especiais, roupas talares, com um cordão ali, um peitoral todo especial que era destinado ao sumo sacerdote. Mas como o sumo sacerdote havia sido corrompido, o sumo sacerdote de Deus estava vestindo peles de camelo. Então, tudo que João Batista vivia e a maneira como ele vivia era uma denúncia ao SUS, à corrupção religiosa que estava na época e a corrupção em relação ao sumo sacerdócio. Isso é muito importante para nós. Por isso, quando a gente olha para o Evangelho, a gente precisa entender essa questão, né? De que a questão não é só religiosa, a questão é de essência. Porque, inclusive, se a gente não souber o Evangelho, é perigoso que o Evangelho, que a igreja se corrompa. Então vamos lá. O que eu faço com isso? Primeiro, a igreja tem uma essência missional. Lucas mostra que o conteúdo do evangelho precisa ser relevante. Isso aqui é interessante porque quando você tem Lucas, um gentil, escrevendo para gentil, mas mostrando a importância dos escritos judaicos, mostrando que Jesus é de fato o Filho de Deus, ele escreve de forma clara para o que um gentil entendesse. Não é diferente, por exemplo, de Mateus em que a genealogia para em Abraão. Se Lucas colocasse no capítulo terceiro a genealogia de Jesus parando em Abraão, o Teófilo ia falar assim, mas por que parou em Abraão? Né? Ele não é a encarnação de Deus, então por que ele não foi até Deus? Né? Então, a nossa fala, nossa pregação, nossa proclamação, ela precisa ser clara e relevante, né, para aqueles que escutam. Os grandes opositores de Jesus eram pessoas que acreditavam em Deus e tinham vida religiosa constante. É, Quando você tem os perseguidores de Jesus, os fariseus, os escribas, os anciãos, os doutores da lei, eram todos religiosos e tinham vida religiosa constante. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas diante do Deus encarnado eles não conseguiam perceber. É porque muitas vezes há coisas que podem nos cegar, inclusive nosso orgulho. Então, há pessoas que são tão orgulhosas de si, tão orgulhosas do que realizaram, ou tão orgulhosas das suas próprias conquistas,
que não conseguem enxergar e que estão diante do Deus encarnado. Jesus vem salvar e redimir todas as pessoas. Por isso, a importância que sim, de fato, é necessário escrever um evangelho especificamente para um teófilo, para um amigo de Deus, para uma pessoa que eh, se, eh, se converteu ao evangelho e agora quer conhecer mais a Jesus Cristo. Maravilha? Que Deus assim nos abençoe. Que o Senhor continue cuidando de você, dos seus, e que possamos cada vez mais amar esse evangelho, possamos cada vez mais confiar no Senhor e servi-lo a todo tempo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.